Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso Falando de Bíblia é inteiramente especial. Por quê? Dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher e eu tenho como entrevistada a irmã Roseli Virtuoso Rosa do Nascimento. Isso aí, um prazer muito grande estar retornando, obrigada por esta oportunidade e vamos falar um pouquinho da gente, né? Antes você estava aqui como entrevistadora. Exatamente. E eu como entrevistado. Hoje eu sou o entrevistador e vou colocar a senhora na parede. Na parede. Ok? Então vamos lá, minha gente. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do Brasil, fora do Brasil. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é anciã. Feliz Dia Internacional da Mulher. Vocês são preciosas, queridas. Vocês são uma ferramenta fundamental no reino de Deus, na vida de um homem, na vida de uma família, na vida da sociedade. Deus abençoe muitíssimo a vida de cada uma das mulheres Amém. Que estão aí nos assistindo e acompanhando Falando de Bíblia. Provérbios, capítulo de número 31. Verso de número 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Amém. Hoje, o Falando de Bíblia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e eu estou recebendo a irmã Roseli Virtuoso Rosa do Nascimento. Tá tudo bem com você, Roseli? Tá tudo bem, um pouquinho nervosa. Tá nervosa porque nem começou. Nem começou. Olha aí, gente, ó. Vamos lá. Você é filha de um maestro e sua família sempre está ativa na música. Qual a importância da música na sua vida? Bom, Paulo, eu nasci na música, né? Meu pai, maestro, Agenor Rosa, e somos 4, Carlos, Rose, Rosângela e Roseli, eu a mais nova. E papai e mamãe, eles sempre fizeram um culto doméstico, onde Carlos tocava um clarinete, Rosângela no teclado, Rose no violão e eu na voz. E assim a gente cresceu. Papai se aposentou, se reformou e saiu. Ele disse que colocou no coração de ajudar as pessoas e assim aconteceu, né? Ele parou de tocar, ele tocava bombardino, não sei se você conhece o instrumento bombardino. E começou a ensinar. Olha aí. E começou a ensinar. Nós éramos, na época, da Assembleia de Deus de Itaúna. Chegamos a ficar com as 50 integrantes da banda. Fora o coral. Fora o coral, mas estou falando assim, em relação a tocar, né? Sim. Onde saíram inúmeras pessoas que hoje são pais de família e exercem, vivem profissionalmente da música. Então dentro da igreja, dentro do Brasil, fora do Brasil. Então assim, eu vivo de música, eu gosto. Que é coisa boa eu falar de música, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir, soa bem aos meus ouvidos, isso. É muito bom mesmo. É por isso que quando você me vê cantando numa igreja, ela nunca está perto de mim. Eu que ensinei. E ela reclama para Chuchu. Ela fala, você cantou desafinado? E quando eu falo a nota para os músicos? Ah, Jesus. Dá um sol maior aí. E entra em dó menor. Ó, aí. A Deus me honrando. Chegou a errar na hora de falar e me corrigir. Mas vamos lá. A música na vida da pessoa, a gente pode considerar como uma terapia também? Ah, com certeza, com certeza.
Eu acredito, assim, pelo menos para mim, que sempre vivi nesse meio. Quando eu coloco uma música, simplesmente uma música, você convive comigo, você sabe que eu coloco uma música sempre em tom baixo, som, para que eu possa apreciar, degustar aquele som, aquela coisa gostosa que vai entrando no seu coração. Aquilo para mim é uma terapia. Você vê que existem inúmeras pessoas que elas colocam a música para quê? Para limpar uma casa. Não, eu coloquei uma música e eu consegui fazer tudo. Então a música realmente ela fala aos nossos corações. Uma boa música, é claro. É lógico, tem uns vizinhos da gente lá, deixa eu fazer uma reclamação aqui, irmão. Tem dia que começa com Michael Jackson, Elton John, depois pula para Falcão, depois pula para Roberto Carlos, depois pula para forró. Gente, é muita confusão. Uma boa música. Uma farofada lá. Mas ainda tem muitos bons músicos e quando eu falo da música, a Roseli é cantora. A Roseli sempre esteve junto ao seu pai no coral. Qual era o nome do coral lá, então? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E foi solista e às vezes revezava com a sua irmã tocando teclado, o piano, na verdade, o órgão, né? Na realidade, como eu falei, né? A família era bem preenchida, eu sempre ficava para cantar, né? Eu ainda cheguei a tocar no coral, era um órgão, né? Mão direita, mão esquerda, pedal. Mas eu fiquei mesmo cantando. Até hoje é cantando, eu gosto disso. É verdade que a música mexe com a parte do cérebro que ela é adormecida? Dizem que sim. Dizem que sim. E o Passarinho Verde passou aqui hoje na produtora Estúdio D. E ele falou pra gente aqui, para colocar aqui na pauta, que você está escrevendo um livro? Sim. Pode nos falar um pouco sobre o que está por vir? Deus sempre prepara algo surpreendente. Eu nunca pensei nisso, nunca pensei em escrever um livro, mas devido a alguns acontecimentos, milagres que eu vivenciei, que eu vivi, então Deus ministrou ao meu coração para que eu pudesse escrever e abençoar outras vidas. E tá assim, tá no forno. Tá no forno. Está assim no forno. Tá sendo boa essa experiência? Tá sendo um nova. desafio? Desafio, porque você falar de você é um desafio. E contar uma história que você viveu. Pode falar? Sim. Pode. Eu comecei a contar a história de um momento difícil que eu vivi, de uma doença que eu achei que não tivesse jeito para mim, e como Deus trabalhou, como Deus fez na minha vida, Deus restabeleceu a minha saúde, e eu tinha que escrever. Qual foi o tipo de dificuldade que você passou? Você pode contar? Posso sim. Essa dificuldade que eu tive foi... Nós casamos em 2012. Sim. E 6 meses após isso, Esse mês a gente faz 10 anos de casados. 10 anos, dia 24. Tá vendo, gente? Deus Você lembrou a data? 24 de março. Não sempre lembra a data lá, sou eu, né? Mas vai lá. E quando tínhamos 6 meses de casado, eu comecei a ficar com a visão turva, eu comecei a inchar, eu comecei a ter lapso de memória. E após 6 meses de um tratamento, foi onde eu fui diagnosticada de um tumor no cérebro, um tumor de hipófise. E aí começou a nossa caminhada, o nosso estreito, o nosso funil, deserto. Que foi realmente muito complicado, mas em tudo nós vimos a mão de Deus. Nunca na minha vida eu pensei
em passar por uma situação dessa. Uma menina cheia de saúde, nunca tive problema, sempre disposta a tudo. E eu me vi diante de um médico, onde ele disse para mim, olha, minha filha, você está com um tumor e eu não trato disso, vai para um doutor cirurgião e você se sente um nada. Você se literalmente, Paulo. Hoje eu posso dizer isso para você. Eu sei que você conviveu comigo todos os momentos. Mas aquele sentimento que existe dentro da gente, quando a gente vai enfrentando isso aí, é só a gente mesmo para poder dizer como foi difícil. Desse estreito, desses dias maus que você passou pelo Vale da Enfermidade, qual a experiência boa que você teve? Qual foi a área que você cresceu como pessoa e na fé? Ah, Paulo, foram fases. Né? Primeiro, eu nunca pensei em desistir. Mas existe um momento que você chega no seu limite. Você chega no seu limite. E uma coisa que eu vou te dizer, sem medo de errar, e digo para todas as pessoas que vão assistir, a nossa vitória ela está na caminhada. É fato. É fato. Eu lembro que muitas vezes você saía para pregar e eu tinha que ficar em casa porque as pernas eram muito inchadas. Pena que não dava para me passar algumas fotos aqui, uma perna muito inchada, muitas dores. A dor de cabeça era constante. Desculpa. E e o que acontece? Um dia eu decidi te acompanhar. Não, tá doendo mesmo, vamos. E a gente começou a ir juntos. Sim. Toda agenda. Você pregava, eu cantava, Jesus curava. Você pregava, eu cantava, e Jesus libertava. E a gente começou a ver, eu mesmo comecei a ver, puxa, Deus está trabalhando. Deus está fazendo alguma coisa, mesmo que aparentemente não fosse comigo, mas era com alguém. E como era para você cantar e ver uma pessoa vir testemunhar no final do culto, eu fui curada, eu fui liberta, eu sofria disso, mas você estava sofrendo Paulo, uma dor. Deus é fiel. De cara você olha assim, poxa, não aconteceu comigo, mas Deus ainda faz milagres. Perfeito. Deus ainda faz milagres. Então ainda vale a pena você seguir. Porque se você está vendo, se você está num caminho, você está indo, olha, não aconteceu comigo não, mas está acontecendo. Se você não vê isso acontecer com ninguém, você vai ficar, poxa, eu acho que não tem mais jeito não. Mas você via que estava acontecendo, então, quem sabe eu sou a próxima. Mas em tudo isso, eu vi a mão de Deus, porque Deus estava me tratando também. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas Deus poderia não me curar. Você cresceu num berço cristão. Uma família... Sim, sim. E nunca tinha experimentado nenhum tipo de dor? Viver, não. Já tinha tido outra experiência na fé antes disso? Ou essa foi a primeira marcante? Em relação à saúde, sim. Eu posso dizer que já tinha vivido muitos anos, bem naquele tempo do culto doméstico. Mamãe, ela sempre fazia o nosso culto doméstico. Juntava nós 4. Sempre tinha um bolinho, né? Porque você tem que atrair a criança por alguma coisa, né? No caso, lá em casa, tinha que ter era o bolinho, era o pastel. Poxa, isso. E um dia, tava o Celso. Eu falo o nome dele porque ele ainda tem um carinho muito grande por nós. E ele realmente também conta essa experiência.
E teve o culto doméstico, a mamãe fez aqui o final do bolo, né? O bolo e o pastelzinho. E um refrigerante, que eu não vou falar o nome, para não dar... Ibope para mar. Exatamente. O spoiler. E eu sempre fui uma criança meio enérgica, imperativa. Hoje eu digo que eu era imperativa. E mamãe colocou os copos e começou a virar o refrigerante. E a gente... Era garrafa de vidro? Vidro. E a gente começou a comer. E eu comecei, o que que tem aí dentro? O que que tem aí dentro? É o gelo, muito gelo. Tá muito gelado. Tá muito gelado. E eu acho que eu... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu acho que eu perturbei tanto em perguntar isso que mamãe pegou. Fez assim, ó. É gelo, não já falei? E virou. Quando ela virou, fez pim! Quando ela virou mesmo, aí ela viu que não era gelo, eram cacos de vidro. Ali dentro tinham vários cacos de vidro e não era da borda. Tá... Era como se a garrafa fosse diluindo o vidro, quebrando por dentro, como faz... Exatamente, porque quando você passa o dedo assim, poderia né, cortar. E não tinha isso. E a gente viu que ali era um milagre, porque ninguém passou mal. É claro que se fosse hoje, né, um bom processo, a pessoa... Mas há 30 anos atrás a gente não tinha essa visão. Mas ali a gente começou a ver o milagre de Deus. Ver que realmente Deus é fiel. E para terminar, o que Deus faz, Paulo, Deus... Eu fiquei 5 anos, né? Eu fiquei 5 anos nesse tratamento, nesse tumor de hipófise, tomando os medicamentos, onde a gente pagava, era R$1.200, R$1.300 mensal. E era o medicamento era simplesmente para curar aquela dor de cabeça. Quando o médico falou assim para mim, Roseli, para um mês de tomar esse medicamento, foi exatamente numa época que eu engordei demais e fui numa endocrinologista. Chegando lá, ela disse assim para mim, você está se tratando de quê? Aí eu vim aqui porque eu estou muito fofinha, estou muito gorda e eu vim aqui para emagrecer. Ela, não, eu quero saber o que você está tratando, porque aqui no sistema... Aparecia todas as outras suas visitas ao médico. Era o plano de saúde. E eu disse, agora ela não vai tratar de mim. Aí eu falei, né, eu trato de um tumor de hipófise e tal. Que remédio que você toma? Aí eu falei, eu tomo isso. Por que você toma? E ela começou a me constranger. E aquilo começou a me irritar de tal forma que ela falou assim, olha só, preste bem atenção. Você não vai voltar mais nesse médico. Você vai voltar aqui na próxima segunda-feira, traz todos os seus exames, porque eu tenho uma pessoa que trata só disso. E assim aconteceu, Paulo. Eu fui numa outra segunda-feira, isso era numa terça-feira, eu voltei na outra segunda-feira e entrei nesse consultório. Essa doutora... Não sei se pode falar o nome dela. Ela, nossa, foi 10 para mim. A gente até possa falar pela questão Nossa, foi nossa, bom. Ela me trata de mim até hoje. E doutora Jaqueline, nossa, ela é nota 1000 para ela. Aquela ali foi enviada por Deus. E ela abriu todos os meus exames e a primeira frase que ela usou foi assim: Deus te trouxe aqui. Quanto tempo já tinha? Já tinham se passado 4 anos e 9 meses, por aí. Beirando os 5 anos. Beirando os 5 anos. Isso só de tratamento. E ela falou assim para mim, como eu comecei a perder a visão, eu só estava enxergando de frente, ela disse assim, Roseli, eu não te dou 6 meses para você ficar cega totalmente. Aí parece que... Naquele momento parece que passa um filme muito rápido na sua mente. Dizer assim, caramba, eu tô doente. Porque... Mas as pessoas só acreditam que estão doentes quando elas estão já perto de operar ou perto da morte. Quando alguém fala assim, ó, para tudo. Porque até então você não tinha parado a sua vida. Não, eu não parei minha vida. Eu adaptei. Eu não parei de trabalhar.
minhas pernas estavam muito inchadas, as minhas amigas de serviço, tadinhas, elas cuidavam de mim, elas levavam coisas para me botar a perna para cima, elas cuidavam de mim. Então eu me adaptei. Quando eu ouvi isso, parece que o meu mundo caiu. Foi um dia que ela falou assim, você não volta hoje mais trabalhar. E eu disse, não, eu não quero entrar. Você não vai trabalhar. Você não pode mais trabalhar. Porque até então eu trabalhava normalmente. E ela me indicou, ela falou onde trabalhava. Até então eu me tratava com um plano de saúde. E ela me levou para o hospital. Pode falar o nome do hospital? Pode. Eu comecei a me tratar no Hospital Estadual do Cérebro. Centro do Rio de Janeiro. No centro. Nunca tinha ouvido falar nesse hospital, Paulo. Hospital do SUS. E quando eu cheguei lá, em uma semana, ela que entrou em contato, eu não fiz contato com ninguém. Ela que pegou minha documentação, ela que ligou para lá, ela que marcou. Em uma semana, o hospital entrou em contato comigo e marcou para eu ir lá. Primeira consulta. Primeira consulta. Lembrando que a Roseli, ela fazia um tratamento com um dos melhores especialistas aqui do Rio de Janeiro, que é da área de Niterói, onde nós íamos para as consultas. Sim, periodicamente. E ele foi levando a gente em banho-maria. Eu tomava esse medicamento. Uma medicação cara. Exatamente. E o que acontece, né? Nesse fato de um mês que eu fiquei sem tomar porque ele pediu, eu fiz uma tomografia. E foi quando eu fui para o Hospital do Cérebro. O que aconteceu? O medicamento, Paulo, ele paralisava o tumor. Um mês que eu fiquei sem tomar, o tumor fez assim, ele cresceu demais. Foi onde começou a romper, eu tive sangramento no cérebro. Romper as veias que estão no cérebro. Então, daí a gente entende que só o cuidado de Deus, porque que era tido, entre aspas, como um dos melhores especialistas aqui do nosso estado, e até mesmo considerado um dos melhores do Brasil, não conseguia resolver, levava a gente em banho-maria, e Deus nos colocou na melhor equipe das Américas, né? Entre os 10 melhores da América. Eu entrei no hospital. Aqui nós mandamos também um grande abraço a todos que trabalham no Hospital Estadual do Cérebro, que o responsável é o Dr. Paulo Niemeyer. Existe uma equipe maravilhosa que Perfeito. Vai da secretaria, a recepção, o radiologista, o camarada que trabalha na tomografia, quem vai caminhando com você, os cirurgiões, o pessoal da limpeza. Gente, pensa numa equipe altamente qualificada, educada, e foi uma porta de Deus para a sua vida, né? Foi sim, porque na época, para entrar lá, eu teria que fazer um trâmite muito grande. E eu não passei por isso. Aí que você vê, faz a obra do Senhor. Deus trabalha por você. Mas eu cheguei a pensar que Jesus fosse te curar depois de uma oração da gente junto. Sim. Quantas vezes nós oramos de madrugada? Sempre. As irmãs da igreja iam lá para casa para orar com a gente. E quantas vezes eu pensei assim, quando acabar de tirar a mão, ela vai falar assim, tô bem. E ela vai fazer o exame e vai constatar que o milagre aconteceu. E aí a gente não esperava que Deus ia trabalhar através de uma outra porta. Mas houve um milagre. Sim, não estou desconsiderando o milagre. Houve um milagre, porque, Paulo, para eu entrar naquele hospital, só um milagre. Quanto custaria essa cirurgia? Na época, a cirurgia ficaria em 120 mil reais. 120 mil reais, né? No caso, eu estava tratando com plano de saúde, eu pagaria pelo menos 2.500 a 3.000 reais de anestesista. Sim. Né? Eu pagaria isso aí. Mas o Hospital do Cérebro é SUS. Às vezes a gente fala assim, gente, o SUS não existe, o SUS existe sim, muito bem assessorado. Eu fui muito bem tratada ali. Entrei no hospital em maio, não foi isso? Se não me falha a memória agora. Em maio, só deu tempo de fazer os exames pré-operatórios. Né? No dia 23 de junho de 2017, o hospital me liga
dizendo, no domingo você tem que estar lá. Eu confesso que eu perdi o chão ali, porque aí você vê que não tem jeito. Paulo, quando você vai subindo pro centro cirúrgico... Você se sente pequenininho? Pequeno, dá vontade de você sair correndo. Mas, para resumir, eu operei no dia 27 de junho. Foi isso, 27 ou 26, né? Agora a mente, gente, falhou. Operei. Saí de lá enxergando, porque o tumor ele pesou nos nervos ópticos. Então, eu não enxergava muito mais. E quando retirou, eu voltei a enxergar. Saí de lá andando e sem nenhuma cicatriz. E detalhe de tudo isso, eu não cortei, o cabelo, não precisei. Eu saí sem nenhuma cicatriz, porque minha operação foi toda pelo nariz. Pelas fossas nasais. Exatamente. Então, eu saí sem uma cicatriz. Quando eu saí de lá, eu teria que fazer o exame de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Porque após isso, você faz uma radioterapia. É somente para secar o cérebro com uma coisa normal. E eu fiz 3, 6, 9 meses de exames. E quando eu fui levar os exames para o doutor, ele abriu os exames, olhou e disse assim, Roseli, você sabe que após isso você tem que fazer uma radioterapia? Eu, sim, e lá mesmo você faz. E ele disse assim, sim, sendo que a sua operação, foi exatamente essas palavras que ele usou, a sua operação foi tão perfeita que você não precisa mais fazer. Volta daqui a 1 ano. E aquele momento eu disse, Deus faz milagre. Paulo, eu sou um milagre. Eu tinha que estar morta. Eu já estava quase me despedindo. Posso abrir um parênteses aqui? Vai lá. Posso? Vai, Posso mesmo? Você é convidada, vai lá. A oportunidade Daniel, é sua. A oportunidade é minha. Eu preciso dizer isso. Que quando, perto mesmo, que eu falei assim, irmãos, eu vou operar. E existem pessoas, né, gente, que vem te abraça mesmo, diz assim, ó, tu vai passar. Mas você vai voltar. Que te levanta. Mas existe homens que dizem assim, ó, qual é a comida melhor que Paulo Nascimento gosta? Que isso, gente? Não falaram isso, não? Falaram? Te pego na saída, irmão. E aí eu disse, vou no Moriá, mas eu vou voltar. Enfim, mas assim, a gente vê o milagre, o cuidado de Deus. E hoje eu tive que passar isso para que hoje, Paulo, eu pudesse dizer para quase 50 mil pessoas que Deus ainda faz milagres, que você não pode desistir. E é isso o meu livro. Eu vou contar a experiência do que Deus fez na minha vida, né? E para que você nunca venha desistir daquilo que Deus te falou. Vale a pena servir a Deus. Vale sim. Eu quero convidar a você que está assistindo essa programação, nosso bate-papo, que você possa aí, de repente, compartilhar isso com alguém, você que conhece uma mulher que está passando por um período de trâmite, de vale de enfermidade. Nesse período, Roseli, é verdade que você também, por conta do tumor e alteração hormonal, você foi diagnosticada nesse trâmite como se tivesse estéril? O que acontece? A hipófise é um hormônio, uma glândula... Segura rapidinho. Aí ela parou na hipófise. O que acontece? Para você que é mulher, vai entender muito melhor o que a Roseli vai falar a partir de agora. E de repente você conhece alguém que está com dificuldade de engravidar, alguém que de repente está com dificuldade até mesmo no seu ciclo natural das mulheres, mensal, que às vezes o sangramento vem 2 vezes só, ou às vezes vem uma semana inteira, ou às vezes passa até mesmo de uma semana inteira, ou às vezes fica vários meses sem vir o ciclo que é mensal para as mulheres. E como é que você foi descobrindo isso dentro da perspectiva daquilo que era o seu tratamento? Porque na realidade, quando eu comecei a perder a visão,
a minha menstruação, ela cessou. Então, eu comecei a achar que eu estivesse grávida. Aí eu comecei a fazer um beta hoje, dava negativo. Comprava aqueles de farmácia, dava negativo. A ponto de algum médico dizer para mim que, poxa, você vai fazer todos esses exames aqui e a gente vai fazer uma inseminação artificial. A gente vai partir para esse caminho. Porque o que você tem é uma gravidez psicológica. Por quê? Porque a hipófise, ela detecta alguma coisa que está errado dentro de você, ela suspende a menstruação. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei com esses exames para essa última ginecologista do plano, ela passou e disse assim, você está menstruando? Eu disse, não, ela nem vai. Por quê? Porque eu estava com a prolactina muito alta. E essa prolactina, ela é responsável da leite quando a mulher está grávida. E era o que eu tinha, muito leite. Sem estar grávida. Sem estar grávida. E como é que foi isso para você? Eu levei um choque térmico. Sem palavras. Porque, na realidade, o desejo do meu coração realmente era ser mãe. Entendeu? E eu comecei a ver a possibilidade de eu não poder ser. Mas hoje a vida voltando ao normal. Quanto tempo de operada? Vai fazer 5 anos agora em junho. Continua visitando o médico? Uma vez ao ano eu tenho que voltar, é um procedimento normal. E esse ano possivelmente possa ser a última vez que você possa ir, porque... Depois de 5 anos, 2 em 2 anos. Até eles liberarem... Porque eles vão te acompanhando, né? Uhum. A questão de ser mãe não me chegou ainda. Mas eu quero ser fiel a Deus, independente do que Ele fizer. Você é melhor do que 10 filhos. Tô igual eu, Cana. Olha aí, hein, gente. Olha aí, ó. Mas para muitos casais, eu lembro que na época muita gente me chamou de egoísta, muita gente me emparedou, dizendo assim, adota. E eu lembro que eu cheguei na Argentina com o pastor Ronaldo Silva. Eu estava na casa do pastor Marcelo Libastro, na cidade de Hurlingham, pertinho de Buenos Aires. E nós fomos numa agenda. E aí uma irmã que tinha 13 filhos. 13 filhos. E o 13º filho dela era o que eu chamei de fofão. O menino ficou... Pensa numa criança que ficou me olhando o culto todo. Eu fui pregar de manhã. E aonde eu ia, a criança me olhava. Eu falei, mas por que essa criança está me olhando? Será que ela vai profetizar para mim? Vai mandar me consertar? Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. A criança me olhava. E no final do culto a irmã falou assim, pastor, posso falar com você? Eu falei, sim, irmã, habla. Aí ela disse assim, queres este ninho para você e para tu casa? Aí eu falei, misericórdia, irmã, o que eu vou contar para minha mulher quando chegar em casa? Aí ela, pastor, este ninho é tu face. Aí eu olhei para a mulher e falei, você é caoseira. Aí eu tirei uma foto com a criança. E a criança veio no meu colo. Pensa numa criança, irmão, que veio, fez carinho, botou o rosto com o rosto, e riu, e não queria sair do meu colo. E eu lembro que quando eu levei a foto para você, você falou assim, por que você não trouxe? Eu falei assim, vai entender a cabeça de mulher. Se eu chego com a criança em casa, por que você trouxe? Aí, por que eu não levei? Por que você não trouxe? Mas eu sempre falei com a Roseli, isso é uma coisa muito particular que a gente abre aqui para o público agora, que meu coração ainda é meio fechado a essas coisas, porque se Deus não nos deu, eu não vou forçar. Mas meu coração começou a amolecer. E eu quero mandar um grande abraço aqui, enquanto a Roseli bebe uma água, para o meu irmão Bruno Ramos, da Igreja Cristã Comunhão e Fé, ali no Mundel,
onde amanhã, dia 9, eu estarei junto com eles a partir das 19 horas. E mandar um abraço para a pastora Tatiane Ortiz, a irmã Gleiciane Ramos, que está na frente da direção do culto de oração. E o Bruno Ramos me fez o convite, e o Bruno Ramos começou a trazer uma distração lá para casa, né, Roseli? Que é o Brutus. O Brutus chegou chegando, irmão. É um American Bully, que eu quero agradecer o grande presente do Bruno, que mandou para minha casa, e tem distraído a gente lá um pouquinho. Distraído. Não está fazendo papel de criança, nem vai substituir uma criança. Pelo contrário, está nos distraindo a mente e a gente continua cumprindo a agenda. Eu pregando, Roseli cantando. E aí vem a outra pergunta, né? Saindo desse período do testemunho, porque apesar da fase ser muito difícil, foi uma fase em que nós vimos muita mão de Deus sobre nós. Você é esposa de pastor que também é pregador itinerante. O que você tem a dizer sobre isso? Ser crente não é fácil. Sim. Tá? Ser esposa de pastor não é fácil. É uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Tenho que dizer. Eu posso dizer de você. Sim. Você é um pastor, um co-pastor na nossa igreja, né? Que trabalha na obra do Senhor. E nesse quesito de falar sobre obra do Senhor, é uma pessoa que leva muito a sério naquilo que você faz. Sim. E eu sempre disse isso, que o que sempre muito me encantou em você é a forma que você ama a Deus. Né? A questão da itinerância... ela é complicada. Você que tá noiva de pregador, você que tá namorando pregador, acha bonito demais um pregador lá no púlpito, o cara jovem. Hoje, os pregadores de hoje, irmão, não é igual o pregador de antigamente, me cortando, não. Né? Não, eu vou deixar você falar bem à vontade. Porque o pregador de antigamente, você viu o camarada lá com o terno de uma cor, a calça de outra, a gravata de outra cor, mais diferente ainda, mais maluca do que nunca. Hoje o pregador está todo alinhadinho, tudo bonitinho, sobrancelhazinha feita, a maioria vai para academia, não sei o quê. Na minha época tinha isso não, a gente não podia nem jogar bola, que era pecado. E a praia, Deus me livre, era um pecado mortal. E aí a turma hoje acha que o púlpito é um local onde o pregador também demonstra uma imagem que as meninas que estão assistindo aí esse especial do Dia Internacional da Mulher, onde eu trago a Roseli, que é minha esposa, como convidada, ela vai falar agora sobre a itinerância. Fala aí, Roseli. É muito complicado. Como falei um pouquinho, estou buscando palavras, tá, gente? Vai lá, ué. Tem que ter chamada. Paulo, para casar com uma pessoa que já tem um chamado pastoral, porque quando nós começamos a namorar, você era auxiliar de trabalho. Então, eu já via... Eu sou da época que era auxiliar de trabalho, nem auxiliar de trabalho. Era obreiro, cooperador. Evangelista, depois pastor. Então, assim, nós galgamos. Então, em tudo isso, Deus vai moldando a gente. E eu vou dizer uma palavra que um dia você me disse. Você disse para mim assim, Roseli, você é meu equilíbrio. Mas essa palavra me pesou muito. Porque o equilíbrio, se eu pesar muito, você vai fazer isso aqui. Eu tenho que manter. Jogando isso para uma vida espiritual, Paulo, para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter isso aqui, joelho no chão. Pagar preço. A gente tem uma vida... temos muita história. Eu lembro uma vez que você estava pregando e você muito descontraído, né? Muito descontraído.
uma pessoa, uma irmã que estava ao lado, ela não hesitou, mas foi muito espontâneo, tanto é que eu nem levei a mal isso. Ela disse assim para mim: deve ser muito bom amá-lo. Aí eu disse: mas deve ser muito bom ficar com ele, né? Aí eu levo para casa, em uma semana você me devolve. Convive. Oh, meu Deus. Por quê? Porque o Paulo púlpito é uma coisa, gente. O Paulo casa é outra pessoa. Eu tô dizendo, não tô falando de caráter, não. Eu tô falando de convivência. Eu sou chato, irmão. Paulo é chato. Pensa num cara tranqueira de chato, sou eu, irmão. Mas eu oro, tá? Gosto de orar, gosto de ler Bíblia. Mas é chato. Desculpa, falei. Pronto, falei. Hashtag, pronto, falei. Enfim, mas então, acho que a esposa do pastor itinerante, esposa de pastor, ela tem que ter essa palavra que você falou: equilíbrio. É porque, às vezes, a gente que está dentro de um problema, de uma situação, de uma batalha ou qualquer outra coisa que a gente esteja vivendo, um assunto para resolver, às vezes quem está de fora, às vezes, avalia de forma até melhor, porque às vezes a gente parece que está... Eu vou usar uma expressão aqui um pouco grosseira. Já viu aquela viseira que coloca no cavalo para ele não olhar para o lado? Às vezes a gente fica meio que cego, a gente não olha para o lado, a gente fica focado naquilo ali, que só quer fazer aquilo ali. E eu sei que muitas irmãs que estão nos assistindo agora, que são esposas de pregador, esposas de itinerantes, esposas de pastores, de obreiros na seara, muitas vezes reclama muito a questão do tempo também, de estar... Às vezes a gente... não, eu vou cumprir a agenda, vou cumprir meu chamado. Mas aí entra no que eu te falei, o equilíbrio. O equilíbrio. E esse equilíbrio, Paulo, não é do homem e da mulher. Esse é o papel da mulher na vida do homem, principalmente do pastor, é o equilíbrio. Né? A gente lá em casa, nós temos um combinado, assim, que eu levo meio ferro e fogo. Começa a sair muito e tal. Corta a agenda. Nós precisamos ter o nosso tempo. Ter a questão da igreja, ter um momento para a nossa igreja. Né? Domingo é ceia. A nossa agenda, ela primeiro tem a agenda da nossa igreja. Depois as outras agendas. Exatamente. Tem como você vir aqui primeiro domingo do mês? Tem não, irmão. É ceia na nossa igreja. Tem congresso da mocidade aqui, pastor. Você pode vir aqui? É congresso da União Feminina, que eu não vou pregar, mas que eu posso trabalhar. Seja na cantina, recepcionando um pregador, ou fazendo alguma coisa que o meu pastor presidente me pediu, eu estou lá, junto com a Roseli. Eu não coloco a minha igreja por último. Não. Pelo contrário, sempre em primeiro. E aí vai uma palavra para você, menina, mulher de Deus, que está esperando no Senhor, até mesmo está com um relacionamento, não estou falando assim, que ainda não é casado. Espere em Deus. Não olhe aquela pessoa que está lá no púlpito, aquele brincalhão, ou aquela pessoa mais... que eu gostaria de ter essa pessoa para mim. Não formata ele para sua vida, não. Não faça isso. É de joelho, orando ao Senhor, pedindo equilíbrio, porque vida de esposa de pastor não é fácil, é uma vida de renúncia, tá? Muitas vezes a gente abre mão. Meia-noite alguém liga mesmo, pastor, fulano tá caindo endemoniado e você tem que levantar, você está cansado e você não abre. Você tem que, se você não tiver equilíbrio para isso, não tiver Deus na sua vida, aí a gente vê pessoas caindo mesmo em uma depressão profunda porque não teve estrutura. Né? E em tudo isso, busque a Deus. Aí vem uma outra pergunta, Roseli. Qual a importância da mulher cristã na desenvoltura do papel, seja do seu marido, seja do seu filho, seja na sua vida na igreja e também na sociedade? Paulo, eu ouvi uma vez
Uma vez não, já várias vezes, algumas pessoas, até mesmo de uma forma de piada, de brincadeira, dizendo que a mulher, ela é o pescoço. Ela vira a cabeça para onde ela quiser. Para mim, Roseli, tá? Isso é manipulação. Eu posso falar? Não, não pode não. Eu queria tanto falar nessa hora. Não pode. Para não perder o Ibope. Vamos lá. Isso para mim, isso é manipulação. Você não vira, você vai... Não. Se Deus quisesse fazer a mulher o pescoço, teria tirado um osso daqui. Jesus tirou da onde? Deus tirou da onde? Da costela. Para ser? A disjuntura, lado a lado. Exatamente. Então, assim, a gente nasceu para ser isso. Companheira. Estamos juntos. Às vezes o negócio tá afundando. Paulo, às vezes eu entro em... Irmãos, você... Tem dia que eu entro em desespero. Assim, gente... Mas como é que você faz para ser uma ponte para que o outro chegue lá, mas sem perder o seu valor? Porque, para você que não sabe, a Roseli também hoje é universitária, está fazendo marketing. Né? E a Roseli sempre trabalhou, sempre foi uma menina muito batalhadora. Uma vez eu lembro que eu fiz uma postagem no dia de comemoração do nosso casamento e eu escrevi uma expressão lá: nunca comeu o pão da preguiça. Ah, não comi não. Né? Pelo contrário, a Roseli sempre foi muito audaciosa em sonhar e também se lançar naquilo que ela acredita. E como é que você fala para as mulheres que estão nos assistindo sobre a questão de que ela pode desenvolver um baita de um papel sem perder o seu valor? Eu acho que a mulher ela não pode perder sua essência. Sim. Né? Não pode perder. Eu ouvi um testemunho da esposa do irmão dele, teve aqui. Bispo João Teodoro. Ele mesmo. E ela me contou que eles foram enviados para a Amazônia. E quando ela chegou lá, ela disse que não sabia fazer nada. E ela é professora. Não sabia fazer nada. Eu não sei se na época ela já lecionava, não sei. E ela disse que começou um dia, no aniversário de um filho, fez um bolo caseiro e um monte de docinho, mas aquilo fez uma fama. E ela começou a sair vendendo docinho, salgadinho. Se foi docinho, foi salgadinho. E a ponto, diz que quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, ela disse que tinha funcionários. Que, nesse caso, ela ajudava a vida, no caso do pastor, né? Do irmão, dentro da casa dela, né? Sim. E ela não perdeu a essência dela. Pelo contrário, ela somou. Né? Lá em casa, pelo menos lá em casa, a gente não tem isso aqui. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso aqui é nosso. Tanto é que a minha carteira é sua, a sua carteira é minha. Não, esse negócio da minha carteira é sua, irmãos, é um problema. Mas realmente a gente tem essa coisa assim. Quando a gente sai, até alguns amigos ficam espantados. Ela pegou essa carteira. Eu falei, meu filho, fazer o quê? Eu durmo do lado dela, não tem medo? O que é a carteira? Falando isso, você abre seu... Quando eu acho que o meu cartão está dentro do seu... É verdade. Vamos... Me lembrei agora. Então, existe realmente aquela mulher que levanta o homem. Deixa eu ler uma passagem bíblica para você. Sim. Eu acho muito lindo, eu acho que você me ajudou a compor essa mensagem quando eu fui pregar numa CIB, e num congresso de mulheres lá no Rio de Janeiro. Juízes, capítulo 4, verso 4. E Débora, olha a identificação, o nome. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, ela tem um nome, ela é Débora, que significa abelha no hebraico. Ela é mulher profetisa, ela tem uma função espiritual. Ela é mulher de Lapidote, ela está debaixo de uma autoridade. Ela julgava Israel, ela tem uma profissão. Ela não perdeu o seu valor. Não. Eu lembro que eu estudei essa mensagem com você e, historicamente, eu nunca tinha reparado na história de Débora
como eu preguei naqueles dias. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar nesse texto de forma específica, poucas vezes eu falei, eu sempre falo que a mulher ela tem uma característica muito incrível. Ela consegue ver televisão, passar pano na casa, continuar fazendo comida e vestir a criança para botar para o colégio. E atender o telefone. Eu não sei como. Homem, se estiver vendo futebol, meu irmão... Acabou. 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 Até o cachorro que passa na frente, ele já quer chutar. Agora, o problema é, enquanto muitas mulheres não veem o seu valor, olha o que a Bíblia fala de uma mulher. Que às vezes a Bíblia ela coloca uma mulher, às vezes até como anônima, mas em outros casos ela coloca assim, muito evidente, não só o seu nome, como a sua especificação, tanto espiritual como profissional. Ela é Débora, eu acho bonito do nome Devorá, no hebraico, né, que é abelha, que ela tem tanto o doce do mel como o ferrão para poder lutar. Mulher profetiza, ela é uma mulher que fala em nome de Deus. Ela é mulher de Lapidote. Ó, isso aqui já dá uma mensagem. Ela está debaixo de uma autoridade e ela julgava Israel. Ela tinha uma profissão, ela era juíza. E dá para a gente, por exemplo, você que é esposa e que é do lar, é também profissional, é também universitária, dá para a gente conciliar isso? Por exemplo, você não é só, como alguns lugares falam, a esposa do pastor está aí. Não, não, você é a Roseli. Como é que é para você manter esse seu lado, onde você tem o seu nome, você tem a sua função espiritual, você tem a sua profissão? É cansativo, mas existe uma coisa chamada organização. Você tem que ser organizado. Roseli, você é organizado? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu ainda consigo. Paulo tem 4 semanas de agenda na mesma igreja. De repente, a irmã Roseli não vai conseguir ir nas 3 semanas. Mas em uma semana, a esposa do Paulo vai estar lá. Tá? Chego em casa à tarde, vou estudar, cuido de você, faço janta, faço comida gostosa. Faço comida gostosa, não faço? Sim. Ele também faz, irmãos. Esse final de semana ele fez doce de abóbora pra mim. Meu Deus. Conta não. Muito bom, muito bom. Vai querer um monte de gente lá pra casa. Robinho, não ouve isso, Robinho. Então, assim, a gente sai com amigos, nós estamos na igreja juntos. Saí de cuidar, porque eu cuido também da minha mãe. Saí hoje de lá, vim pra cá. Então, assim, dá sim. Você precisa se organizar. E quando nós falamos de Deus, quando o casal é harmonizado, dá certo. De vez em quando a gente se arranha, irmão. Está pensando que é casal perfeito, não é não, tá? Eita. Não é não. E quando eu estou fazendo uma mensagem, conto para ela lá o que eu estou estudando, ela morre de rir para mim e fala, você já está inventando coisa na Bíblia? Eu não... Tem que não, tá na Bíblia. Tem que falar de Bíblia e tem que me provar. Então, assim, mas a gente... Nós somos um projeto de Deus. Sim. Que nascemos para dar certo. Você lembrou, né? Gente, pena que o horário voa. Nós já estamos no final dessa nossa entrevista, esse especial do Dia Internacional da Mulher, onde eu tenho a oportunidade de conversar com a irmã Roseli Virtuoso Rosa, que é esposa do pastor Paulo, do Nascimento. Cantora do Nascimento. É só para te testar a tua fé. Tá. É cantora, é universitária, é também esposa do pastor, cuida da minha agenda, me assessora aqui no Falando de Bíblia, atura meus surtos, os meus devaneios, as minhas agitações, está sempre do meu lado, e eu louvo a Deus pela sua vida. E para mim é muito, muito, muito gratificante estar aqui, podendo entrevistá-la e podendo também dizer para você, feliz Dia da Mulher, feliz Dia Internacional da Mulher. Para você que está aqui no Brasil, você que está fora do Brasil, quero mandar um beijão para minha irmã Noêmia, que está lá na Suíça e assiste assiduamente o Falando de Bíblia. A esposa do pastor Ricardo, lá da Alemanha, que infelizmente eu esqueci o nome aqui, estou com o HD falhando, mas para as suas filhas também, feliz Dia Internacional da Mulher. Meu irmão Alex Cardoso, que também está na Alemanha,
Feliz Dia Internacional da Mulher para sua esposa, para as suas filhas aí na Alemanha, são adolescentes, demais amigos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, para as suas esposas. Feliz Dia Internacional da Mulher. O que seria do homem sem a mulher, irmão? Quando a gente entra no banheiro e grita, cadê a toalha? Me ajuda aí! Aí ela briga, vai entrar de sandália em casa, acabei de passar o pano. Tem misericórdia, Senhor. Mas, Salomão falou uma coisa, foi Salomão, que ele encontrou uma coisa boa, um tesouro, que foi uma mulher. Coisa linda. E bem eu encontrei, estava inspirado. Salomão era tão inspirado que ele encontrou 1000 mulheres. Eu falei isso aqui no vídeo resposta. Eu penso num camarada que era sinistro. Mas o problema não é ter 1000 mulheres, o problema é ter 1000 sogras. Mas feliz Dia Internacional para minha sogra, Irmã Maria das Graças, que peço aqui oração a você pela vida da mamãe da Roseli, que necessita das suas orações, necessita de um milagre. Considerações finais, Roseli? Eu quero agradecer, falando de Bíblia, e quero agradecer a você, porque olha só, Paulo, nós temos quase 50 mil seguidores. Isso aí. Se Deus quiser, nós vamos dobrar isso aí com sua ajuda. Vai ter live comemorativa. Com a sua ajuda, 50, 60. Mas em tudo isso, muitas mulheres, eu não sei quantas são, mas uma porcentagem grande também é mulher. E ela entra também em contato conosco, né? Com assessoria, sempre manda recado. E você sempre com muito carinho sempre responde. Às vezes demora um pouco, mas sempre responde. Mas uma coisa que eu acho lindo nelas, nunca desrespeitaram a nossa casa. Sim. Então, assim, meu parabéns vai para você, que sabe que você é mulher, que você tem casa, você tem um esposo, tem filhos, e sabe que eu tô aqui desse lado aqui e muitas flechas vêm sobre nossa casa, vêm sobre nossa família, mas você às vezes nos dá um ânimo para a gente conseguir galgar um passo a mais. Então a palavra de Deus vai para você, hoje essa palavra é para você. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. Coloque todos eles nas mãos do Senhor e no tempo certo, todos eles vão se encaixar. Uma informação importante, 33% do público é mulher. Eu vi aqui agora. Daqui 33% dos inscritos. Muito obrigado ao meu amigo Daniel Martins, que está hoje na operação do som e imagem, mais uma vez, que está dando um feedback para a gente aqui, dizendo que 33% dos que estão no canal inscritos são mulheres. Então, feliz Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe sua vida, sua casa. O Espírito Santo te encha de sabedoria. Amém. Que o Senhor te use muito, mulher. Muito. Que você seja uma ferramenta de bênção para sua casa, para a sociedade. E você vai vencer. E você vai vencer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse Senhor. momento. Obrigado pela vida de todas as mulheres deste mundo. De um lado ao outro, os 4 cantos da terra, onde o Senhor conhece todas as coisas, nada passa desapercebido diante do teu olhar, tudo está diante do Senhor. Elas são preciosas para ti, vasos na tua mão, e eu quero te pedir, Senhor, guarda tuas filhas do perigo e do mal. Em nome de Jesus. Tuas filhas que estão agora passando por depressão, outras que foram traídas, outras que foram escanteadas, rejeitadas e que hoje estão refugiadas no Senhor. Que o Senhor seja o marido da mulher desamparada, da viúva, da órfã. Que o Senhor seja o braço forte desta tua filha, a força e o vigor que ela necessita para passar por esse vale de forma de cabeça erguida a glorificar o seu nome. Amém. Repreende os planos do diabo, os planos da morte contra esta casa e contra a filha do Senhor, que está aí lutando para vencer a cada dia. Dá a inspiração do teu Espírito e a iluminação do teu Espírito sobre a mente de cada uma delas para romper e vencer. E a cada dia viver e experimentar os extraordinários que o Senhor pode fazer sobre a vida de cada um dos teus filhos.
Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida da Roseli. Obrigado pela obra que o Senhor começou a fazer. Completa a tua obra na vida da tua filha. Amém, Jesus. Faz conforme lhe apraz. Glorifica o teu nome de Deus em nós, para a glória do louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção? Vamos. Yevareha Adonai veish merecha. Ia era Adonai panavelecha virunecha. Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o teu rosto e te dê a paz. Amém. Esse foi mais um Falando de Bíblia.